Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar para vocês sobre a Escola USPiana, uma escola de história que é criada na USP em 1934 e que vai influenciar grande parte da nossa historiografia durante quase todo o século XX. Então, bem-vindos ao nosso canal. Bom, para falar sobre a Escola USPiana, eu preciso explicar para vocês o que é uma universidade. Universidade é um espaço plural de conhecimento, onde você tem o desenvolvimento de pesquisa, você tem o ensino e você tem, atualmente, a dimensão da extensão. Então, são essas três dimensões que compõem uma universidade. Bom, uma boa universidade é aquela que, de fato, produz pesquisa, O Brasil, como nós sabemos, começou a ter suas primeiras faculdades apenas em 1808, com a chegada da família real portuguesa. Antes disso, era proibida a existência de faculdades aqui. As pessoas que quisessem cursar alguma faculdade tinham que ir para Portugal. E aí cursavam a universidade, a mais tradicional delas era a Universidade de Coimbra, onde formaram várias pessoas, dentre eles José Bonifácio, por exemplo. E acontece que com a vinda de Dom João, criou-se a Faculdade de Direito em São Paulo e uma faculdade de Direito também em Olinda. Depois criou-se uma Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro, uma Faculdade de Medicina na Bahia. E depois criou-se Escola de Engenharia, Escola Politécnica, Escola de Minas, enfim, algumas escolas, Escola de Farmácia, faculdades especializadas em formar um determinado tipo de mão de obra muito específico para o que o Brasil precisava naquele momento. Mas até então, o Brasil ele só tinha faculdade. E qual a diferença? A faculdade ela produzia uma mão de obra técnica, Produzia médicos porque precisava de médicos. Formava bacharéis em direitos porque precisava de advogados, juízes e promotores. Então, era para abastecer um mercado, uma necessidade de profissionais. Mas não se produzia pesquisa, não se produzia conhecimento um pouco além da pura formação. A primeira universidade do Brasil é a Universidade do Paraná, de 1904, que vai juntar uma série de faculdades e vai dar uma cara de universidade. Bom, acontece que ainda na República Velha, o estado de São Paulo começou a despontar na produção de café. E ali, como nós já sabemos, houve o período chamado República do Café com Leite, que era São Paulo dá café, Minas dá leite, como dizia a música de Noel Rosa. Então você tinha o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, que durante vários anos, durante 40 anos aproximadamente, alternaram-se no poder nessa chamada República do Café com Leite. Acontece que em 1930 subiu ao poder uma terceira força, Getúlio Vargas, que era aliado de uma série de políticos do Nordeste brasileiro que se sentiam isolados dessa dicotomia política entre Minas e São Paulo. Bom, a partir daquilo ali, Getúlio Vargas ascende ao poder num processo de ditadura. Vai acontecer em 1932 a Revolução Constitucionalista. Os paulistas não vão gostar, vão às armas e vai ser feita uma Revolução Constitucionalista que vai gerar uma Constituição em 1934. Acontece que a matriz econômica do país já estava quase toda em São Paulo. O maior produtor de café do Brasil era o estado de São Paulo e começava já a despontar com algumas fábricas, com alguns bancos. Então havia muita riqueza em São Paulo. E aí alguns políticos decidiram que é o seguinte, nós precisamos formar a elite intelectual brasileira. E daí vão criar a Universidade do Estado de São Paulo em 1934, a USP. A USP ela vai nascer com uma característica muito interessante. Ela vai sofrer uma forte influência dos modelos de universidades da França. Sorbonne, Nanterre, Paris 9, Paris 10, enfim, várias universidades francesas vão ser a matriz de influência da USP. Tanto é que diversos franceses
né, virão para Claude Lévi-Strauss, Fernand Braudel, vários franceses vieram para o Brasil para ajudar a fundar essas escolas que agora estão na USP. Então a ideia da USP era ser muito mais do que apenas uma escola que formava profissionais. Era um espaço que queria formar a próxima geração de líderes, tanto de São Paulo quanto essa geração de líderes do Brasil. E nesse ínter vai ser criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, também em 1934, que vai abrigar cursos de Geografia, de História, Sociologia e uma matemática, uma série de outros cursos. E aí que é importante para nós. Por quê? A partir desse momento nós vamos ter o primeiro elemento de formação profissional de historiadores. Até então, os nossos historiadores, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, esses grandes nomes que foram muito importantes, que escreveram obras muito importantes, ou eles eram formados em sociologia, como Gilberto Freire, ou em direito, como o Sérgio Buarque, como Caio Prado Júnior. A partir de agora, você vai ter uma formação em história. Isso é importante, porque agora você vai ter o historiador com um ferramental teórico, metodológico, muito próprio, muito específico da sua área. E é claro, como eu já falei, eles vão sofrer uma forte influência da academia francesa, e naquele início, naquele primeiro momento, óbvio que a escola que mais vai influenciar os historiadores da primeira geração da USP será a escola do Zanaga. Aquela história que vai gerar uma história problema, uma história preocupada com uma pluralidade de fontes, uma pluralidade de temas, mas voltadas para estruturas sociais. Então é importante dizer que agora a USP está formando seus historiadores, está gerando agora um novo modelo de pesquisa histórica um pouco mais científica e um pouco mais específica em questões de história. É importante dizer que nomes como Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda foram professores na USP e, óbvio, contribuíram muito para que isso fosse importante, né, na formação desses historiadores. Naquele momento, como eu já falei, Claude Lévi-Strauss, né, Fernand Braudel, embora Fernand Braudel ele não era ainda famoso como veio a ser posteriormente, ele não era nem ainda o líder da escola dos análises, né, o diretor da revista. Ele vai se tornar isso depois. Naquele momento, os historiadores formados pela USP, eles estavam muito mais preocupados com estruturas. Então, o estruturalismo ele estava muito forte na Europa e até mesmo nos Estados Unidos. O estruturalismo ele estava muito forte. Então, os historiadores formados nessa primeira geração da USP, eles estavam muito preocupados com isso. Então, essas temáticas, estrutura econômica, estrutura social, eles estavam preocupados em entender isso. E não é à toa que, por exemplo, Caio Prado Júnior vai escrever uma obra muito importante, Formação Econômica do Brasil. Então, meus amigos, na próxima aula nós vamos descer um pouquinho mais, vamos falar sobre as estruturas sociais discutidas pela essa escola uspiana. Então, se você gostou, curta a nossa página, dá o seu like aí, que isso ajuda bastante a gente. Até a próxima, um forte abraço.